tiverem alguma dúvida, podem perguntar também, tá bom? Estão enxergando os slides? Tranquilos, né? Todo mundo bem? Beleza, pessoal. Sim. Então vamos lá. Vamos fazer uma viagem da biossegurança. Como a professora Vilma já falou, o professor Abdon já falei, todos os professores, a biossegurança na Covid-19, a professora Vilma falou bastante. Mas vou fazer uma retomada em relação à biossegurança, que daqui a pouquinho vocês estarão indo para o ambiente hospitalar, já fizeram o ambiente extra-hospitalar, lá no PINESC, né? E a biossegurança são um conjunto de normas e procedimentos importantes para que possamos ter segurança na nossa atividade de trabalho. Então, vocês daqui a pouco estarão no ambiente hospitalar, estarão novamente no PINESC e vocês precisam da biossegurança no dia a dia. A biossegurança, ela é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é regulamentada pela norma regulamentadora 32, então tem toda uma normatização expressa pela Anvisa, para que nós possamos aplicá-la dentro do ambiente hospitalar e do ambiente não hospitalar. Vamos nos reportar ao ambiente hospitalar, e daqui a pouco vocês estarão lá no segundo semestre fazendo o exame físico. Quais são os riscos que nós possamos estar expostos no ambiente hospitalar? Nós, eu digo profissionais da área de saúde, acadêmicos de todas as faculdades, nós temos riscos inerentes no nosso ambiente de trabalho. Um dos primeiros riscos que pode nos acometer, que nós estaremos expostos lá no dia a dia, são aos agentes químicos. O que é um agente químico no nosso dia a dia no ambiente hospitalar? Já ouviram falar, vocês sabem muito bem, que muitos de vocês farão diversas especialidades. E dentro dessas especialidades estarão expostos agentes químicos e precisarão utilizar a biossegurança no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Então, é um exemplo bem simples que eu gosto de citar, que eu falei na aula anterior, quando eu trabalhei com vocês, na biossegurança, principalmente o pessoal da anestesia, né? Pessoal que trabalha em sala operatória, pessoal que trabalha em unidade de tratamento intensivo, em hemodinâmica, em laboratórios, precisam utilizar essa proteção individual, precisam utilizar máscaras, porque esse agente químico, ele fica inerente no ar. Você pode inalar aquele agente químico. Quem vai ser anestesista, um dos principais agentes químicos utilizados é muito os anestésicos inalatórios, né? Então, vocês vão conhecer que dentro do centro cirúrgico, nós temos um carrinho de anestesia, ele tem um sistema fechado para minimizar que aqueles agentes químicos ficam dispersos no ar. Mas mesmo com todo o aparato existente, nós temos ainda que nos proteger. De que forma? Utilizando a biossegurança. Os agentes físicos, em todos os lugares, né? Logo no segundo, terceiro, quarto, quinto semestre, vocês irão acompanhar pacientes por raio-x, irão acompanhar pacientes em ressonância e alguns exames. E nesses ambientes precisamos nos proteger. De que forma? Com equipamento de proteção individual, utilizando a biossegurança, né? Então, as salas de tomografia, ressonância, raio-x, tem toda uma proteção para que você possa minimizar essa incidência de agentes físicos para o profissional e para o paciente também. E o último agente que é muito conhecido no ambiente são os biológicos, né? Esse sim, nós, qualquer profissional da área de saúde, estamos expostos a todo momento, muito mais inerente, muito mais presente. Com essa pandemia existente hoje, os nossos amigos, colegas, profissionais, parentes, amigos que estão na linha de frente estão expostos aos agentes biológicos, principalmente os vírus. Nós aqui fora estamos expostos também por essa situação. Mas imagina você no ambiente de trabalho. Então, voltando à biossegurança, essa importância de vocês sensibilizarem que daqui a pouquinho estará no ambiente hospitalar, e esse ambiente hospitalar, ele precisa estar, você profissional, você acadêmico, você
médico, professor, precisa se proteger, utilizando os equipamentos de proteção individual, utilizando a biossegurança. Então vamos entrar no hospital. No hospital é bem fácil, né? Nós já vamos lá para o ambiente hospitalar, que no segundo semestre vocês estarão fazendo exame físico, e dentro de um contexto hospitalar existe uma divisão. Quando você estiver pronto na sua casa, com a sua roupa, sapato, tudo fechadinho e tal, sua mochila, vai entrar no ambiente hospitalar. Mas dentro do ambiente hospitalar existe uma divisão de setores. Nós falamos zoneamento. É dividido por zonas. O hospital é dividido em 3 zonas importantes, 3 setores importantes. Ou nós falamos áreas. As áreas importantes. Você adentra o hospital e precisa ir ao faturamento. Ao faturamento você precisa ter muita precaução, precisa tomar muitos cuidados? Não. Com a sua roupa da sua casa, adentrando o hospital, lavagem básica das mãos, e você vai adentrar ao faturamento, ao setor administrativo, tranquilo, sem maior risco. Para você ir até o setor administrativo, ao faturamento, você precisa utilizar, além da sua roupa comum da sua casa, do seu sapato fechado, da lavagem básica das mãos, você precisa utilizar jalecos? Claro que não. Então por que você leva o jaleco para o hospital? Eu sei. O jaleco é um instrumento importante, porque no hospital você vai adentrar a área crítica, é uma área importante, é uma área que precisa de uma restrição, tipo centro cirúrgico, lavanderia, berçário. Então, nesta área considerada crítica, você, além de toda a sua roupa da sua casa, que você saiu, precisa utilizar o jaleco. É o primeiro equipamento de proteção individual. É aquele que você aprendeu lá no laboratório a dobrar corretamente. Então, a área crítica para você adentrar, além da sua roupa comum e do seu jaleco, vai precisar de mais equipamentos, porque é uma área restrita a pacientes com sistema imunológico deprimido, pacientes com facilidade de infecção, pacientes expostos a procedimento cirúrgico. Então, essa área vocês vão conhecer que lá no futuro, quando o professor te chamar, vamos para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, além de toda a vestimenta que você vai levar, você vai ter uma outra vestimenta para adentrar aquele ambiente. A área semicrítica é aquela que no segundo semestre vocês vão adentrar no hospital e estarão circulando por elas, que são os ambulatórios, que são as enfermarias. Já estão utilizando o jaleco, com certeza. O jaleco você leva lá para o ambulatório, lá no Pinesco, você vai para o geral e você vai para a enfermaria de jaleco. Então, a área semicrítica é uma área que você vai lidar com pacientes. Você precisa utilizar o jaleco, porque o equipamento de proteção individual, o seu jaleco, aquele personalizado, ele faz parte da sua vida, onde você vai adentrar no hospital. Então, o seu jaleco é uma proteção individual. Você precisa estar utilizando o jaleco. Já falei das áreas não críticas, aí você não precisa andar de jaleco, não precisa andar de máscara. Mas na área crítica e semicrítica, muitos equipamentos de proteção individual você vai precisar. Primeiro equipamento, já discorri bastante dele, você vai vestir a sua vestimenta de casa para você adentrar o ambiente. Vai lavar as mãos corretamente, você vai sempre utilizar sapatos fechados. O seu jaleco é indispensável, né? Nós discorremos bastante que o jaleco é uso restrito, tá? Então, é restrito à área de trabalho. Lá no ambiente, tanto na área crítica e semicrítica, as luvas de procedimento, que elas não são esterilizadas, vão fazer parte da sua rotina. Já começamos a calçar luvas de procedimento no laboratório. É bem tranquilo. As máscaras vai fazer parte da sua rotina individual no hospital. É um equipamento de proteção individual. Mas você precisa ir até o faturamento. Você precisa utilizar máscara para ir ao faturamento? Claro que não. Professor, mas neste momento está todo mundo andando de máscara, maravilha. Mas no fluxo de normalidade, no ambiente hospitalar, pessoal, não se anda de máscaras na área não crítica. Máscaras é na área semicrítica e na área crítica.
Existem dois tipos de máscara que nós vamos falar daqui a pouquinho. Que máscara você utiliza de proteção individual? Os gorros, que no laboratório nós vamos voltar e vamos utilizar, vamos mostrar. Também temos os óculos protetores. Muitos estarão lá na área crítica, dentro do centro cirúrgico, em um ambiente totalmente, bastante criterioso. Então, você vai para um momento cirúrgico, de uma atividade cirúrgica, os óculos são fundamentais. São óculos protetores. Então, os óculos protetores também fazem parte dos equipamentos de proteção individual. Então, nós estamos vendo que, dependendo do zoneamento da área hospitalar, você vai adicionando equipamentos de proteção individual. Tá? Então, é essa dinâmica que nós queremos que vocês possam entender. Cada área hospitalar requer adição de equipamentos de proteção individual. Então, vamos nos reportar agora para a nossa enfermaria, que é uma área semicrítica, né? Lá no terceiro andar do HGU, que muitos não conhecem ainda, mas irão conhecer. Lá no terceiro andar, ou no segundo andar, temos pacientes internados. Então, lá você vai utilizar a sua vestimenta de casa, sapato fechado, lá você vai utilizar o seu jaleco, porque lá você vai examinar paciente, lá você vai aferir pressão arterial, lá você vai ter contato direto com o paciente, ou contato indireto. Então, contato direto e indireto requer proteção individual, requer precauções para a transmissão de qualquer patologia. Então, no ato de você aferir pressão de um paciente que está em um determinado enfermaria, mas o paciente apresenta escabiose, vamos imaginar lesões de pele, apresenta umas ulcerações, e você precisa ir fazer um exame físico, precisa aferir pressão arterial daquele paciente, você não precisa ter vergonha, você precisa entrar, precisa utilizar, se for necessário, um avental descartável de pano por cima do seu jaleco. Por quê? Você pode ter contato com exudados que vai sair do paciente. Você pode ter contato com lesões do paciente. Então, às vezes, esse jaleco é importante. Você vai precisar da luva de procedimento, porque você vai tocar no paciente. Então, chama-se precauções de contato. Posso utilizar máscaras? Pode sim, sem problema nenhum. Mas, se for precaução de contato, somente o avental descartável, por cima do seu jaleco que você utiliza diariamente, e as luvas de procedimento. Perfeito. Mas aí você está na sua enfermaria, na sua unidade, desculpa, e aí você recebeu um paciente lá do seu professor, que esse paciente está com suspeita de cachumba. Não sei se está na fase de proliferação, de transmissibilidade, mas estima-se que seja suspeito de cachumba. Cachumba hoje é um tratamento super tranquilo, né? Mas cachumba tem uma transmissibilidade. Então, nós precisamos controlar essa transmissibilidade. De que forma você vai se proteger? Utilizando as precauções para a transmissão de gotículas. Como é que vai acontecer isso? Você não vai deixar de examinar o seu paciente, né? Mas você vai se proteger de que forma? Adentrando ao quarto, conversando com o paciente. O que você precisa utilizar? Biossegurança. Qual que é o seu material de segurança para proteção contra gotículas? Vamos olhar a foto aqui, tá bem fácil. Essa foto tá bacana. O nosso amiguinho aqui deu um espirro e soltou toda aquela gotícula no ar. Se você estiver sem a máscara de proteção, a gente fala máscara cirúrgica, essa máscara comum, você pode inalar aquelas gotículas que estão sobressalentes no ar, e você pode contrair o vírus da cachumba. Se você utiliza máscara, é proteção para você. Então, é precauções para gotículas. Lavar as mãos sempre. Uso da máscara comum sempre. E, se possível, o avental, se tiver contato com sangue e secreções. Então, no nosso ambiente que vocês estarão daqui a pouco, nós precisamos preparar vocês para que possam
adentrar o ambiente e saber se portar naquele ambiente, né? Para você não ter que se assustar com aquele ambiente. Então, é bem tranquilo, o paciente sabe que você utiliza máscara porque tem uma necessidade. E a última forma de precaução é o que nós estamos vivenciando hoje, são essas transmissões por aerosóis, que as gotículas são maiores que 5 micra, né? E as transmissibilidades dos aerosóis são de 5 micra ou menor. Então é muito, muito pequenininho o que fica disperso no ar. Se for paciente com suspeita de varicela, de tuberculose, de H1N1, hoje da Covid-19, a doença do coronavírus, o que nós precisamos utilizar? Você vai atender seu paciente. O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, hoje o auxiliar de enfermagem quase não tem, são linha de frente. O paciente, quando está chegando em qualquer ambiente, vai ser você que irá atender o seu paciente. Será você que irá conversar com o seu paciente. O que você tem que fazer? Precauções padrão. Utilizando o quê? Se você puder, sempre, puder não, é obrigatório, lavagem básica das mãos, se possível, luvas e avental. O mais importante, a máscara N95. Acho que a professora Vilma discorreu muito bem naquela aula de Covid-19, né? Falando da funcionalidade da máscara N95, porque ela tem uma funcionalidade muito mais restrita. Ela consegue inibir a passagem do vírus para que você possa inalar. Então, é você, profissional de saúde, que vai utilizar cada equipamento de proteção individual de acordo com a necessidade da situação. Então, isso é importante nós lembrarmos vocês que daqui a pouco estaremos adentrando ao ambiente hospitalar e essas precauções nós temos que utilizar. Então, isso é bem importante, tá bom? Bom, seguindo o nosso hospital, dentro do ambiente hospitalar, nós sabemos que existem alguns princípios da asepsia. O que é asepsia? Só um minutinho, por favor, tá? Só um minutinho. Sueli. 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 Pessoal, desculpa, tá? Estão me ouvindo bem? É que estava com um problema aqui. Estão me ouvindo? Sim, prof. Obrigado, desculpa pela interrupção, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso ambiente hospitalar. É muito importante agora voltarmos lá, que essas duas palavras vocês vão ouvir falar demais. Asepsia. Falamos do laboratório, que alguns princípios são importantes, né? Tem a definição do Ministério da Saúde, que diz que a asepsia é um conjunto, né? É um processo que vamos afastar os germes, tanto patogênicos, de determinado local ou objeto. Então, na asepsia, ela tem uma classificação. Eu falei na aula passada, e a acadêmica me perguntou, eu complementei. Essa classificação é importante. Vocês vão ouvir falar asepsia cirúrgica e asepsia médica. Enquanto você vê material esterilizado, que nós já fizemos laboratório, manuseio de material estéreo, quando você vê uma autoclave esterilizando material, quando você vê a abertura de um campo cirúrgico, de uma pinça cirúrgica, de determinado instrumento esterilizado, nós estamos nos reportando a asepsia cirúrgica. É emprego de técnicas com o objetivo de não propagar micro-organismo em local ou objeto estéril. Então, quando nós fizemos no laboratório, e nós, professores, todos fizemos, você tem que abrir aquele pacote de material estéril todo na técnica, isso ali é uma asepsia cirúrgica, é um princípio asséptico. Por quê? Todo o material interno está esterilizado, então você tem toda uma técnica. Isso é asepsia cirúrgica. O que é asepsia médica? É quando nós, profissionais, os médicos todos, né,
adotam medidas para evitar ou diminuir a disseminação de micro-organismos patogênicos de um indivíduo para o outro. Então, assim, quando você vai de um paciente para o outro, você precisa lavar as mãos. Quando você utiliza o equipamento, o material de um paciente, você não vai utilizar no outro. Então, esse princípio chama asepsia médica. A asepsia cirúrgica está relacionado aos materiais. Então, entendemos. Quando você fala assim, professor, eu vou fazer asepsia na bandeja, aquela nossa bandeja do laboratório, sim, é um objeto. Ah, quando eu pego aquela minha ampola de medicamento, eu limpo o gargalo da ampola com álcool umedecido no álcool, desculpa, o algodão molhado em álcool, eu limpo toda aquela ampola para que eu possa quebrar aquela ampola, é uma asepsia. Então, quando eu abro aquela pinça cirúrgica, é relacionado à asepsia cirúrgica. Então, esse cuidado nós temos que ter sempre. Então, desde o primeiro semestre, vocês já começam a manusear material estéril. Vocês já começam a lavar as mãos, a entender essa dinâmica relacionada à asepsia. Aí alguém te fala, olha, nós vamos entrar no centro cirúrgico. Lá, dentro do centro cirúrgico, estão vendo esta foto, né? E alguém te fala, faça antisepsia das mãos. Antisepsia. Faça antisepsia do local cirúrgico. Antisepsia. Por que é diferente de asepsia? Antisepsia é a eliminação das formas vegetativas, de qualquer forma bacteriana, e grande parte da flora, tanto residente da pele ou mucosa, através do uso do quê? Substâncias químicas, substâncias antissépticas. Pode ser clorexidine, pode ser PVPI, pode ser um álcool 70, e você vai utilizar aquela substância, e você vai utilizar aquela substância em uma pele, em uma mucosa, em um ferimento. Então, quando você vai lavar as mãos lá na pia, utiliza o sabão, o produto antisséptico, e faz toda a remoção, a gente fala da flora transitória que você vai eliminar naquele movimento de esfregar, você está fazendo uma antisepsia. Então, lá no futuro, quando vocês estiverem nas unidades de internação, estiverem no centro cirúrgico, alguém vai te falar, antes de você passar o catéter de subclávia no paciente, você precisa fazer uma antisepsia. Você precisa passar uma solução antisséptica naquela pele para você minimizar toda aquela flora bacteriana, para você eliminar a maior quantidade, para que você possa introduzir uma agulha, para que você possa introduzir uma lâmina. Então, antisepsia está relacionado à pele, à mucosa, e asepsia a material inanimado. Perfeito, vamos fazer muito, muito, muito lá no decorrer da graduação. Ligado à asepsia e antisepsia e asepsia cirúrgica, a classificação nos hospitais, acho que o professor Osana vai falar, de medicamentos, de agulhas, mas vamos falar um pouquinho também. Lá no ambiente hospitalar, intra ou tanto extra-hospitalar, tudo que você vai manusear no laboratório de enfermagem daqui a pouquinho, que vamos voltar, se Deus quiser, quando você pegar uma agulha, quando você pegar uma seringa, e você abrir aquela seringa, que ela vem toda protegida em uma embalagem, aquela seringa recebe o nome de artigo. Recebe o nome de artigo crítico. Por que aquela seringa é um artigo crítico? Por que esta agulha é um artigo crítico? Por que estes materiais cirúrgicos que serão utilizados durante o ato cirúrgico são artigos críticos? Por que toda essa dinâmica que está dentro de uma sala operatória tem todo um ritual, tem todos uns instrumentais, tem toda uma equipe, precisam utilizar artigos críticos. Então, vamos ver a definição. São os artigos utilizados em procedimentos invasivos. Então,
Lá nas nossas aulas práticas, vamos fazer ainda e teremos oportunidade de fazer um procedimento invasivo. Vamos começar fazendo nossos manequins, tá, pessoal? Não vamos fazer ainda lá ao vivo e a cores, mas vamos fazer um procedimento invasivo. Vamos utilizar um artigo crítico, porque vai romper a solução de continuidade, vai romper toda a pele do paciente. A agulha vai adentrar a pele, ao subcutâneo, vai chegar até o músculo. Então, essa agulha, na classificação de artigos hospitalares, é um artigo crítico. Então, por que você tem que, quando manusear uma agulha, quando manusear um material esterilizado, você tem que utilizar uma luva esterilizada. Se você não utiliza uma luva esterilizada, você tem que usar uma técnica que não possa contaminar, onde irá introduzir ou perfurar o paciente. Então, esse ritual lá no laboratório iremos fazer. A dinâmica de pegar uma seringa, conectar a agulha em uma seringa, não contaminar a ponta da agulha. Então, esse ritual vai ser feito agora durante as nossas estadias. Então, o primeiro artigo é crítico. Tem essa definição que está dentro dos livros, né? Os materiais penetram os tecidos subepiteliais e até no sistema vascular. Então, precisam ser classificados como artigos críticos. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma conexão. Os artigos semicríticos no hospital ou qualquer ambiente. Acho que lá na unidade de saúde vocês já viram isso aqui. Máscara, conhecido como máscara de aerosol, umas são máscara de Venturi, são macronebulizador. Dentro de um contexto, são considerados artigos semicríticos. Por que não são considerados, por que são considerados semicríticos? Então vamos na definição. São artigos que entram em contato ou são destinados ao contato com a pele não intacta ou com a mucosa íntegra. Tipo equipamentos de respiradores, equipamentos de anestesia, equipamentos de endoscopia. Aí você fala, professor, mas este equipamento aqui é um equipamento de endoscopia. Sei que muitos de vocês nunca viram, muitos já conhecem. É um tubo rígido, flexível, que ele é introduzido em endoscopia ou pode ser broncoscopia ou pode ser pelos orifícios naturais. Imagine introduzir esta ponta, que está bem dobradinha aqui, vai ser introduzida pela boca, ela vai passar pelo esôfago, vai chegar até o meu estômago. Tem toda uma técnica. Este equipamento, este tubo rígido, ele é considerado um artigo semicrítico. Mas por que é considerado semicrítico? Ele está entrando em contato com a pele, pode estar não íntegra, mas está entrando em contato com a mucosa íntegra. Entende-se que a mucosa da cavidade oral, esôfago, até chegar no estômago, de todos nós, ela esteja íntegra, funcionalmente bem. Então, este equipamento, ele é considerado um artigo semicrítico. E para finalizar, em relação aos artigos, tem um artigo considerado não crítico. É este aqui. É o termômetro. O termômetro é um artigo não crítico. Por quê? É bem fácil. São destinados ao contato com a pele íntegra. E também os que entram em contato direto com o paciente. Tipo assim, você pega o termômetro, esse não usa mais, tá, pessoal? Agora o termômetro é digital. Não tem mais de vidro, coluna de mercúrio. Mas esta partezinha, bem na pontinha que está brilhando, chama-se bulbo. Essa partezinha irá entrar em contato com a minha axila, com o meu oco axilar. Então, este equipamento, ele é diferente destes destes materiais. Então, este terceiro artigo, não crítico, ele precisa fazer o quê? Terminei de usar no meu paciente, vocês já aprenderam, vou pegar o álcool a 70 e vou fazer uma desinfecção. Vou fazer uma limpeza, fazer uma higiene. Neste outro artigo aqui, esta máscara e este endoscópio,
Eu preciso tanto de lavar bem limpo e imergir ou imersão em uma solução química para fazer uma desinfecção, porque vai entrar em contato com a pele não íntegra ou a mucosa íntegra. Imagina estas pinças. Elas precisam não de desinfecção, não somente de limpeza. Elas precisam de limpeza, secar, mas estas pinças e estas agulhas precisam estar esterilizadas. Então, artigo crítico, o material precisa ser esterilizado. Artigo semicrítico, o material precisa ser desinfectado. Aí no futuro, vocês irão entender que tem desinfecção de alto nível, desinfecção de médio nível e de baixo nível. Tem toda uma classificação. Então, esta máscara que nós estamos observando é desinfecção de alto nível. Este endoscópio também, desinfecção de alto nível. Ele não precisa ser esterilizado, mas se for esterilizado é melhor ainda? Claro que é, muito melhor. Mas a Anvisa recomenda que ele pode sofrer processo de desinfecção de alto nível, porque vai ser introduzido em mucosas íntegras, pelos orifícios naturais. E este termômetro somente desinfecção. Então, essa conotação de artigos é importante a partir do primeiro semestre vocês estarem já começando a conectar que cada artigo precisa de um método ou esterilização ou desinfecção. Então, quando você estiver no centro cirúrgico, para finalizar esta parte, e quando você estiver numa sala operatória, tendo todos esses materiais, ou quando você estiver no laboratório, e quando você abrir a agulha, e por um acidente, essa agulha bate na pontinha da mesa, eu digo para você, a agulha está contaminada, tem que ser desprezada. Esta agulha não pode mais ser utilizada, porque é um artigo crítico e vai romper a solução de continuidade, então tem que ser desprezada. Numa sala operatória, se acontecer de contaminar, de repente, uma mesa cirúrgica dessa, alguém tocar com a mão lá, que não esteja com a mão, com a luva cirúrgica esterilizada, todo esse material tem que ser removido, porque é um artigo crítico. Então, essa conotação que nós trabalhamos em relação a áreas hospitalares, a artigos, a materiais esterilizados, vocês irão evoluir durante a graduação. São 6 anos, né? Acho que chegando com esse entendimento que os artigos são diferentes conforme a utilização, é suma importante para nós, tá bom? Então, essa primeira parte, agora eu vou fazer a segunda parte da aula agora. Eu falei para vocês que 1 hora eu termino, tá? Vou terminar em 1 hora. Bom, a segunda parte, o professor Abdon acho que fez uma explanação boa em sala de aula. Eu fui com vocês para o laboratório, nós fizemos a parte, eu disse para vocês, mais técnica, e aí vou fazer uma retrospectiva. O ênfase maior vai ser na pressão arterial. Então, os sinais vitais, ele é subdividido em indicadores de vida, né? Então, quando alguém faz uma parada cardiorrespiratória, o paciente caiu, parou, você viu que ele está sem conseguir, sei lá, qualquer movimento, qual que é a primeira atitude nossa? Eu já vi acontecer isso, muitos de vocês já viram. Nossa primeira atitude é procurar onde tem uma evidência de vida, onde tem uma pulsação, né? Ou se tem uma respiração. Então, você vai olhar um dos sinais de vida do indivíduo. Então, basicamente, nós temos 4 hoje, que é o pulso, frequência respiratória, a pressão arterial e a temperatura. Temos agora já incluso um 5º elemento, que é a dor. Tá? Mas nós vamos falar somente dos 4 que nós trabalhamos em aula. Então, primeiro, nosso sinal de vida, vamos falar do pulso, que nós fizemos no laboratório a aula. O Dr. Abdon deu a aula lá no auditório falando que o pulso que você vai
buscar no seu paciente é um sinal de vida, é uma elevação palpável do fluxo sanguíneo, percebido em várias partes do nosso corpo, principalmente nas extremidades e numa parte central. Esse pulso eu vou sempre verificar em contagem. Eu preciso sentir este pulso que é contado, que é sentido, que é verificado em uma artéria. Essa artéria eu preciso conhecer onde passa essa artéria, para que eu possa buscar o pulso, para que o paciente você possa sentir que ele está com um dos sinais de vida. Então, onde ficam as artérias? Basicamente, as artérias, elas são bem localizadas. As primeiras que nós vamos começar a exercitar, vocês já estão exercitando. A mais famosa é a artéria radial. É aquela que você espalma a mão, deixa a mão semi-aberta, igual está na foto aqui, e você vai buscar na linha do polegar. Então, olhando a posição do examinador, o dedo médio e o dedo indicador, você está vendo que ele está colocando a polpa digital em cima da artéria radial, faz uma compressão, depois você faz uma descompressão leve, para você sentir, puf, puf, você vai sentir um batimento na sua polpa digital. Você vai sentir o batimento pulsátil naquela região. Ele vai subir, você vai contar 1, 2, 3, 4. Como é que você vai contar? Utilizando o seu relógio. Utilizando o relógio de ponteiro, você vai abrir a contagem em 1 minuto, para ver se aquele indivíduo que você está examinando, dentro de um padrão de 1 minuto, se bateu de 60 a 100 vezes. Teoricamente, nos livros trazem que padrão de normalidade, de 60 a 100 batimentos por minuto. Você contou do seu paciente, deu 48. Ele vai te dizer, mas sou atleta, meu pulso é muito baixo. Aí você contou de um paciente lá no HGU, daqui a pouco, lá no 2º andar, o paciente é um cardiopata, o paciente já está há muito tempo de tratamento, está aguardando um procedimento cirúrgico. Aí quando você conta o pulso dele, deu 50. Você olha para ele assim e fala, puxa vida, mas é de 60 a 100. Aí ele vai te dizer, olha, eu estou aguardando uma cirurgia. Ah, é? Sim. O doutor falou que quer colocar um marca-passo, que a minha frequência do pulso está muito baixa. Então, o que é que nós temos que saber? Conhecer o nosso paciente, conhecer quem você vai atender e ter o padrão de normalidade para que você possa traçar um planejamento para o seu paciente. Mas primeiro, conhecer padrões de normalidade. Então, o pulso nós contamos em 1 minuto na artéria braquial, na artéria radial, que é a mais famosa, na região poplítea, onde os vasculares utilizam muito para ver a pulsação da artéria, na região tibial, na região pediosa também. São artérias importantes. E quando acontece de uma parada cardiorrespiratória, o paciente parou de respirar, para de pulsar, onde é que você busca um pulso mais presente, mais forte? Carotídeo ou femoral, né? Ali passa uma grande artéria. Então, vocês vão observar que com o passar do tempo, em uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, você vai estar lá atendendo, a primeira coisa que você vai buscar é o pulso. Não adianta buscar o pulso radial somente. Tem que buscar um pulso carotídeo, um pulso femoral, para ver esse fluxo sanguíneo passando naquela artéria. Tá? Então, isso é importante lá no futuro, para que vocês possam entender padrões de normalidade associado à história clínica do seu paciente, para que você possa traçar um atendimento a ele. O segundo sinal de vida, que é importante, é a respiração. A respiração é bem tranquila, igual eu falei para vocês, no laboratório, é a contagem também da inspiração e da expiração. Você vai contar uma inspiração e uma expiração uma vez. A cada inspiração e a cada expiração, a segunda vez.
Então, é uma técnica que vamos desenvolver no laboratório, se Deus quiser ainda, e vamos estar utilizando o colega. Só que tem todo um ritual para fazer, né, pessoal? Acho que eu falei na aula no laboratório, que se você olhar para o seu colega e falar assim para ele, olha, eu vou contar a sua respiração. Aí você não consegue mais. Então, tem uma técnica que nós vamos utilizar lá no laboratório, que vocês irão utilizar no seu paciente, no seu exame físico. Então, a respiração é super tranquila, são padrões de normalidade também. Um indivíduo com padrão de normalidade de 12 a 16, tem literatura que está em 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto, e aí você vai ter que fazer a história clínica do seu paciente, ver a situação do seu paciente, que patologia ele tem, se ele está com frequência respiratória de 32 movimentos respiratórios em um minuto, está muito alto. Ele está com uma frequência respiratória de 6 movimentos respiratórios em um minuto, está muito baixo, né? Ah, mas ele retomou de uma cirurgia, ele está sob efeito anestésico ainda. Então, o que você precisa entender é que cada paciente tem uma história. Para você reportar a história dele, juntamente com os dados vitais dele, para que você possa traçar o seu planejamento ao atender o paciente. O terceiro sinal de vida, a temperatura, que nós falamos lá na aula também, vamos exercitar no laboratório, é você ver também padrões de normalidade, né, de tanto a 37,4, 37,5, padrão de normalidade. Quais as localizações que você vai mensurar a temperatura? Para mensurar a temperatura tem todo um ritual, tem uma técnica. A que mais nós vamos utilizar no primeiro momento é a temperatura axilar. Tem todo um ritual de pegar o termômetro, de limpar o termômetro, de zerar o termômetro, colocar no oco da axila. Então, esse ritual nós temos que fazer passo a passo. Durante a ida de vocês para as instituições, vocês irão fazer isso muitas vezes ao dia, né? Então, se você tem o seu material, o seu termômetro individual, se você tem seu termômetro, que ele pode ser digital, que esse de coluna de mercúrio do lado esquerdo não utilizamos mais, utilizamos este, o digital. Se você tem o seu termômetro, que é individual, é seu, a cada mensuração de temperatura no seu paciente, você precisa fazer uma desinfecção. Você precisa limpar o seu termômetro para que você possa utilizar no outro paciente. Então, os locais de aferição da temperatura, basicamente, tem na boca, tem retal, tem axilar, tem a membrana timpânica. Pacientes internados em UTI, em centro cirúrgico, em procedimentos invasivos, eles mensuram temperatura até na artéria pulmonar, na esofagiana, eles passam pelo uma temperatura esofagiana. Então, de acordo com a patologia do paciente, que vai ser a forma de temperatura. Aqui nós vamos utilizar no primeiro momento, temperatura axilar. Então, essa é a forma mais tranquila. Ah, tá. Esqueci de mostrar este aparelhinho que hoje está sendo mostrado no mundo todo, né? É o termômetro infravermelho. As empresas têm, todo mundo utiliza hoje, né? Eu sempre digo para vocês que antigamente, há décadas atrás, ainda tem isso, né? É muito empírico ainda. Ah, eu acho que estou com febre, né? A pessoa chega e encosta o dorso da mão na testa do paciente. Ah, tá com febre mesmo, a sua temperatura tá alta. Por quê? Você sentiu um calor no dorso da mão. Isso não precisa mais. Com um termômetro infravermelho, você vai mirar na testa do paciente, na região frontal, e aí vai mensurar a temperatura dele. Então, é bem tranquilo, muito utilizado no dia a dia. Para nós finalizarmos a nossa retrospectiva, aqui eu vou fazer sobre a pressão arterial, que nós vamos executar bastante durante a nossa ida para os ambientes de intra ou extra-hospitalar. Essa mensuração ela é bem técnica, né? Além de ser técnica, tem que ser técnica científica. Conhecer toda a teoria, toda a fundamentação para que você possa fazer passo a passo, ela seja fidedigna. Então, a pressão arterial
nos traz a literatura que a força que o sangue exerce nas paredes dos vasos constitui indicador de saúde cardiovascular. Reflete a inter-relação do débito cardíaco, da resistência vascular do indivíduo, do volume sanguíneo circulante, da viscosidade sanguínea e da elasticidade das artérias. Então, isso você consegue buscar quando você mensura a pressão arterial. Quais são os padrões de normalidade da pressão arterial? Literaturas trazem, né? Temos lá nas 7ª diretrizes sobre hipertensão arterial, tem os pacientes que têm a pressão ótima, tem os pacientes bons, né? Tem o estágio 1, 2, 3, então tem uma diferença de dados. Vamos trabalhar 120/80, é normal, todo mundo fala, né? Pressão 12/8. Tem todo um ritual de normatização, normas preconizadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, as pressões, quando você for mensurar de alguém, você tem que levar em conta o quê? A sua mensuração, a sua história clínica do paciente, as patologias existentes, pré-existentes, para que você possa traçar um atendimento àquele paciente. De repente, naquele momento que você mensurou a pressão arterial, ela estava totalmente fora de controle, desequilibrado, vamos imaginar 170/110. O paciente é hipertenso de estágio 4, estágio 3, não sei, eu preciso investigar, né? Então, isso que é importante. Vamos nos reter neste momento para finalizar a técnica. A técnica, basicamente, ela é baseada nos equipamentos. O equipamento precisa estar funcionando adequadamente. Quais são os equipamentos utilizados para a mensuração da pressão arterial? O chamado esfigmomanômetro e o estetoscópio. Esfigmomanômetro e estetoscópio. Este é o esfigmomanômetro, né? Mas apareceu a palavra manguito. O que significa manguito? Nós temos a braçadeira, que é aquela parte grande, maior, e dentro da braçadeira tem um manguito, é uma borracha que aperta. É esse manguito que vai comprimir a artéria, vai ocluir a artéria no braço do paciente e vai fazer com que aquela artéria suma a sua funcionalidade, o seu fluxo de sangue, desapareça o batimento e quando ela voltar a bater, quando você desinsuflar o manguito, você vai ouvir através do seu estetoscópio. Então, pessoal, aferir pressão arterial não é colocar somente o manguito e insuflar e segurar na artéria radial, ela está 12/8. Você tem que utilizar o estetoscópio e o esfigmomanômetro. Aí você vai me falar, mas professor, tem os equipamentos novos agora? Tem os digitais, tem aqueles outros que são mais utilizados aí no dia a dia, mas nós utilizamos muito este aqui, ó. É o que nós temos no laboratório que vocês estão adquirindo hoje, né? Esse é bem tradicional. Tem o manguito, que é a parte maior, juntamente com a braçadeira. Nós temos duas extensões, uma na lateral esquerda, outra na lateral direita, uma extensão que está conectada a uma pera de borracha e uma extensão que está conectada a um manômetro. Esta composição é do esfigmomanômetro. E temos o nosso estetoscópio. Então, você vai aferir a pressão arterial de alguém utilizando o estetoscópio e utilizando o esfigmomanômetro. O estetoscópio eu sei que você já conhece, já tem o seu, muitos de vocês já têm, mas a composição dele é importante. Lembrando da biossegurança, que a todo momento, a todo dia, você precisa manter a higiene das olivas auriculares, né? Você vai andar com seu estetoscópio o dia todo no hospital, o diafragma dele a todo momento você vai colocar na pele do paciente. Esse estetoscópio vai ficar em cima da cama do paciente. Então é importante lembrar que você precisa fazer a desinfecção do seu estetoscópio. No final do dia, fazer uma limpeza bacana para que você possa retomar ou retornar para sua casa o material feito a
desinfecção. Então, nós vamos montar a nossa bandeja e vamos até o nosso paciente. Vamos recepcionar o nosso paciente, vamos deixá-lo tranquilo, né? Deixá-lo sentado em uma cadeira ou sentado na cama ou, sei lá, no seu consultório, deitado na mesa, aquelas mesas de maca para atendimento, e deixá-lo de 3 a 5 minutos em ambiente calmo. Vamos conversar com o nosso paciente, dizer a ele que está tudo bem, né? Ele queira perguntar algumas coisas antes de você começar o procedimento e vamos deixá-lo confortavelmente. E vamos começar com a técnica. A técnica de sinais vitais é bem importante. Você começa fazendo algumas perguntas ao seu paciente. Aquelas perguntas que nós fazemos na prova, e toda a prova cai, né? Quais são as perguntas importantes que você tem que fazer para o seu paciente? Se ele ingeriu bebidas alcoólicas, se ele se alimentou com café, se ele fumou nos 30 minutos anteriores, se ele está com a bexiga cheia, se ele praticou isso. É importante, porque esses fatores poderão interferir nos dados achados na pressão arterial. Então é importante você fazer essas perguntas. O que mais? Posicionar o meu paciente corretamente. Ou ele deve estar sentado em uma cadeira, com as pernas descruzadas, com os pés apoiados no chão, porque quando ele cruza as pernas uma sobre a outra, ele pode comprimir artérias importantes e diminuir o fluxo sanguíneo nas artérias, as artérias proximais. Então isso pode interferir no valor da pressão. O braço, quando você for aferir a pressão arterial do paciente, se ele estiver sentado, precisa estar à altura do coração, apoiado, olha a posição, nesta posição, o braço apoiado em uma mesa, a mão espalmada para cima, é mais ou menos assim. A foto não está muito legal, não está boa, mas deu de entender. Paciente sentado, a posição do braço mais ou menos na altura do coração, a mão espalmada para cima, a mão tranquila, né? Para você colocar o seu aparelho de pressão, que as pessoas falam assim, né? Vou colocar meu aparelho de pressão. O aparelho de pressão chama-se esfigmomanômetro. Então vamos colocar o esfigmomanômetro do braço do meu paciente, depois que ele estiver posicionado, e não deixar nada dobrado. Deixei na posição, coloquei o esfigmomanômetro, a pera de borracha está aqui, né? Eu estou vendo que tem o relógio também, está próximo do outro lado, e aí vou começar a minha técnica. Paciente sentadinho, vou começar a técnica. Como é que começo a aferir a pressão arterial? Primeiro, lembrando, né? Técnica palpatória, ou palpatório. Como é que é essa técnica palpatória? Então, você só colocou o esteto, o esfigmo no braço do paciente. O seu esteto está no seu pescoço. Não está utilizando ele ainda não. Você vai buscar a artéria radial dele. Com a sua mão não dominante, com o dedo indicador e médio, busca a artéria radial. Achou a artéria radial? Pronto. Achei. O esfigmo está no braço do paciente, o reloginho, o manômetro está em cima, a pera de borracha está na mão do examinador e a mão dominante, deve ser canhoto, não dominante, está em cima da artéria radial. Vou começar a técnica palpatória. Técnica palpatória, falei para vocês, segurando a pera de borracha, tem uma válvulazinha aqui, olhando o manômetro e sentindo a artéria. Você vai fazer 3 procedimentos simultaneamente. Vamos continuar então? Esta é a parte mais difícil. É você segurar a pera na sua mão fechadinha e você controlar esta válvulazinha aqui, ó. Esta válvula insufladora, onde ela fecha e abre o fluxo que vai comprimir o braço do paciente. Fizemos o método palpatório. Então eu digo sempre que é nesta forma aqui, ó. Método palpatório é aqui, ó. Estou fazendo, vamos lá. Eu digo para você, tá sentindo a artéria? Com a mão direita, tô sentindo. Aí você pega a pera de borracha e sufla. Uma, vai suflando. Aí você vai olhando o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio vai subindo e você tá sentindo a artéria aqui. Olhando o ponteiro do reloginho subindo e sentindo a artéria. Quando você insufla, sente a artéria e observa o reloginho.
Quando você observar o relógio, está em torno de 120. Imaginemos assim, você não sente mais a artéria aqui. Opa, parei. A minha técnica palpatória, perfeito. A artéria desapareceu aqui. O ponteiro do manômetro está em 120. Parei a minha técnica. O que eu faço? Esta dinâmica vai me dizer que aquele local do 120 vai ser o meu ponto de referência, onde eu vou fazer o método auscultatório, a artéria irá voltar a funcionar, a bater ali. Então, essa referência é importante. Vamos fechar a válvula de metal, a pera, e vamos insuflar o manguito. Concomitantemente, palpar o pulso radial com os dedos, médio indicador, até que seja o desaparecimento do pulso radial. A seguir, desaparecendo 120, vamos insuflar lentamente o manguito e quando reapareceu o pulso, desapareceu no 120, você soltou, apareceu no 110. Opa, esse 110 é meu ponto, o nível sistólico. Perfeito. Então, a técnica palpatória realizei com sucesso. Insuflei, desapareceu no 120. Soltei, desinsuflei lentamente, apareceu a bater, senti o pulso no 110. Nível sistólico. Técnica palpatória realizei com sucesso. Agora vamos para o auscultatório. Método auscultatório é isso aqui. Você de frente para o seu paciente, você com seu esfigmomanômetro no braço do paciente, que é o reloginho na sua frente, seu estetoscópio já posicionado no seu conduto auditivo, o diafragma do estetoscópio já posicionado na artéria braquial do paciente e o cuff, que é a pera de borracha na sua mão não dominante. E aí você vai começar a técnica auscultatória. Então vamos fazer? Bom, método auscultatório. Colocar o diafragma do estetoscópio sobre a artéria braquial e vamos insuflar o manguito, o esteto no ouvido e o diafragma na artéria braquial. Vou insuflando o manguito até o nível sistólico determinado. Era 110. Perfeito. Cheguei no 110, pessoal. Eu não estou ouvindo nada, tá? Cheguei no 110, vou acrescentar mais 30 ou 40. Vou até 140. 140 e fecha a válvula. Fechei a válvula, o ponteiro para no 140. Aí vou me concentrar. Porque o ponteiro parou no 140, o esteto está no meu ouvido. Aí vou pegar este dispositivo aqui, esta válvulazinha eu vou soltar lentamente, que está na mão esquerda do examinador. Vou soltar a válvula lentamente e o ponteiro que parou no 140 vai começar a descer. E, pelo método palpatório, ele vai reaparecer no 110. Quando chega no 110, você escuta, puf! Você vai ouvir no seu estetoscópio o primeiro batido. Vai aparecer os ruídos de Korokotov. Primeiro ruído vai aparecer, puf! Por quê? O retorno venoso na luz da artéria que estava comprimida, que estava colabada. Chegou no 110, a artéria abriu, você ouviu o primeiro ruído. Primeiro ruído significa fase. Significa o primeiro ruído. Nós vamos dizer que a pressão sistólica é a pressão máxima. Primeiro ruído é a primeira fase, onde você vai ouvir o primeiro som. As batidas são fortes. Puf! Puf! E o ponteiro estava em 110, está descendo para 110, está descendo para 100. Desceu para 100, você está ouvindo. Chegou na segunda fase, agora é concentração no ouvido. O som vai ter uma característica de zumbido. Os sons de baixa frequência. Puf, puf. Na terceira fase, os sons vão ficar nítidos. Puf, puf. E aí você vai prestando atenção no ponteiro descendo, 110, passou pelo 100, em 90 ele mudou o som, em 80 ele está ficando mais fraco, que é a fase 4 do abafamento. Quando chegar em torno de 70, 75, vai desaparecer. Você ouviu a primeira fase e a quinta fase. É fácil ver isso na primeira vez? Não. Você tem que treinar bastante, né?
tem que treinar, é um ambiente bastante calmo para que você possa ouvir. Quando apareceu o primeiro ruído, é a pressão sistólica, a pressão máxima. Quando desapareceu na quinta fase, a pressão diastólica, a fase 5, a pressão mínima. Então, pressão sistólica 110, pressão diastólica 70. Então, vou dizer para o meu paciente, pressão de 110 por 70. Ele fala assim, mas não é 11 por 7? Tranquilo, ele acostuma ouvir a pressão 11 por 7. Mas para nós, que estamos na formação acadêmica, a pressão é 110 por 70. Então, pessoal, esse primeiro momento de pressão arterial, o doutor Ábido falou bastante da segunda fase que acontece, né? Aquela dinâmica de perda do som. Então, por que é importante você fazer a técnica palpatória? É para você insuflar até onde é necessário. Senão você não sabe o ponto sistólico do paciente, você insufla até 200 e você comprime demais o braço do paciente. Você não sabe o ponto sistólico. Então, para fazermos a aferição da pressão arterial é técnica palpatória e técnica auscultatória. Assim faremos de forma correta, de forma exata, e aí o seu paciente terá uma exatidão na mensuração da pressão arterial. Essa técnica nós iremos fazer no laboratório, se Deus quiser. Vamos treinar com vocês. Muitos de vocês já estão fazendo em casa, né? E é só exercitar. Fase 1, fase 5. Tá? Então você precisa treinar ouvir os sons, respeitando técnica palpatória, artéria radial, respeitando se o paciente tem limitação no braço, onde você vai colocar o esfigmo, perguntando ao seu paciente qual é a pressão habitual dele, para que você possa juntar todas as informações e ter uma mensuração correta. Certo, pessoal? Então, assim, nós finalizamos uma